Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Direito e Religião, e nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre dois temas. Primeiro, o aluno pode gravar as aulas das quais ele participa? E segundo, o Estado pode cobrar impostos sobre a renda, sobre o dízimo das igrejas? Bom, desde já peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e nos acompanhe nesse vídeo. Sobre a gravação das aulas, a gente tem alguns direitos do professor. E entre eles está a liberdade de cátedra, a liberdade de ensinar. Isso está respaldado pela Constituição e abrange, por exemplo, o uso de materiais extras, como vídeos, como jogos, se o aluno vai fazer um trabalho em grupo, se vai ter trabalho para casa. Isso envolve algumas questões inerentes à própria administração da disciplina, como que ela vai funcionar. Porque ao lado da liberdade de ensinar, também existem alguns deveres do professor. E entre esses deveres está, por exemplo, o cumprimento das suas funções para as quais ele foi contratado. Então, se o professor foi contratado para dar uma aula de matemática, ele não pode chegar na escola e dar uma disciplina de português. Se ele foi contratado para ensinar física, ele não pode dar uma aula de sociologia. Isso é muito simples de entender, porque cada professor é contratado para ministrar uma determinada disciplina, um determinado conteúdo naquele ano letivo. Ao lado desses direitos e deveres do professor, a gente também tem direitos e deveres do aluno e dos seus responsáveis. Alguns deveres dos alunos são, por exemplo, presença, frequência. O aluno tem que ter um mínimo de frequência para ele ser aprovado naquela disciplina. Um segundo dever de disciplina. Ele não pode chegar e tacar um giz no professor, não pode ficar fazendo bagunça dentro de sala de aula. Também é um dever do aluno. Um terceiro dever do aluno é aproveitamento. Ele tem que tirar média para poder passar naquela disciplina. Mas o aluno e os seus responsáveis também têm direitos. Entre esses direitos está justamente ser ministrado sobre aquele conteúdo para o qual o professor foi contratado. O aluno não pode estar matriculado numa disciplina de história e o professor falar sobre matemática. Então essa é a dinâmica básica entre direitos e deveres do professor e direitos e deveres do aluno. E como ficam essas dinâmicas nas instituições privadas? Em primeiro lugar, a instituição de ensino ela é obrigada a ministrar as disciplinas de acordo com o conteúdo que foi previamente estabelecido e acordado com o aluno. Se um determinado professor não cumpre aquele conteúdo, mas começa a fazer divagações sobre outras questões que estão fora do contrato, o aluno pode entrar na justiça com base no Código de Defesa do Consumidor e ser indenizado porque ele contratou um professor para dar uma disciplina de gramática e ele está recebendo outro tipo de conteúdo, um conteúdo ideológico, por exemplo. Então, nas instituições privadas é isso que ocorre. E essa mesma dinâmica a gente pode aplicar para as instituições públicas. O aluno na universidade pública, numa escola pública, ele não está pagando diretamente ao professor. Mas o professor tem o seu salário custeado por todo mundo, pela arrecadação dos impostos. Então todos somos os financiadores da educação pública. E se todos financiamos, todos podemos cobrar para que o conteúdo exigido para aquela disciplina seja ministrado. E tão somente aquele conteúdo. Como resultado prático dessas configurações, a gente tem a possibilidade sim do aluno gravar as aulas. Como que eu vou conseguir provar que um professor contratado para ministrar sobre uma matéria X está falando sobre outra coisa? Através de testemunhas, por exemplo, mas também através da gravação das aulas. O aluno também pode gravar a aula porque ele quer estudar em casa depois. É um direito do aluno. Ele está gravando aquela ministração porque, além do conteúdo dentro de sala de aula, ele quer usar essa aula para poder estudar em casa. Isso também é um direito dele. Mas a pergunta fundamental é: quais são os professores que estão indo contra os alunos gravarem aula? Quem vai contra o aluno gravar aula é o professor doutrinador. É o professor que não quer ministrar sobre aquela disciplina para a qual ele foi contratado, mas sim fazer a cabeça do aluno. É só esse professor que tem problema em ser gravado. Eu já recebi prints, por exemplo, de professores em universidades que dizem assim: olha, agora como o aluno está gravando aula, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Bom,
Se eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu falo, é porque aquilo que eu falo vai contra os princípios pelos quais eu fui contratado. Do contrário, eu não preciso me preocupar do aluno gravar a minha aula, porque eu fui contratado para dar uma disciplina de direito civil e não vou falar de direito penal, e não vou falar de sociologia, e não vou falar de governo Bolsonaro, e não vou falar de Lula ou de Haddad. Eu vou falar sobre direito civil. A mesma coisa vale para qualquer área do conhecimento no qual haja essa relação entre professor e aluno. Por isso, é muito importante que a gente garanta o direito dos alunos de gravarem as aulas às quais eles estão submetidos. E aí é que entra o problema. É uma escola que quer doutrinar e não ensinar. É uma escola que quer falar sobre política, quando na verdade deveria falar sobre português, matemática, química, física e biologia. Portanto, a gente tem que defender com unhas e dentes esse direito dos alunos de gravarem as aulas. Só assim nós vamos conseguir revelar o que de fato as nossas crianças e adolescentes estão recebendo como ensino. Sobre a questão de tributação, de taxação de dízimo, a gente tem que lembrar, em primeiro lugar, o presidente da República já desmentiu esse secretário da Receita, dizendo que não vai instituir nenhum novo imposto. Então as igrejas podem ficar despreocupadas porque isso não vai acontecer. Só que além disso, a gente tem uma questão que é a imunidade tributária. Dentro dessa imunidade tributária, há a imunidade tributária religiosa. O artigo 150, inciso 6º, a linha B da Constituição, diz que os entes da federação não podem instituir impostos sobre renda, patrimônio e serviços de templos de qualquer culto. Ou seja, não pode haver a instituição ou a cobrança de um imposto que incida, por exemplo, sobre o dízimo, sobre o veículo, sobre o imóvel no qual a instituição faz a sua pregação religiosa ou se reúne em comunidade. Isso está claro na Constituição. Só que a Constituição diz especificamente que não pode haver instituição de impostos. Imposto é uma espécie de tributo. Outra espécie de tributo, por exemplo, é a taxa. A taxa você é cobrado a partir de um serviço público que é divisível, que todo mundo consegue saber quem está usufruindo ou não. Por exemplo, taxa de coleta de esgoto. Se na sua casa há coleta de esgoto, você paga uma taxa porque você está sendo beneficiado por um serviço público. Então, o que a Constituição diz especificamente? Que não pode haver instituição de impostos. O que nos leva a considerar que, de fato, poderia haver cobrança, por exemplo, de taxas, de contribuição de melhorias. Só que a gente tem que considerar que os dízimos e as ofertas são parte da renda das igrejas e também parte da liberdade religiosa do indivíduo. Aquele que dizima e oferta numa organização religiosa, ele está fazendo justamente para que aquele recurso seja empregado nas finalidades essenciais da sua igreja, e não para que seja revertido para uma outra causa. E aí entra a questão. Imagine que o Estado queira taxar, por conta de um serviço público divisível, ou instituir algum outro tipo de tributo justamente sobre a renda da organização religiosa. Isso vai contra esse princípio constitucional de liberdade de crença e de fazer com que as pessoas ou as organizações religiosas tenham recursos para suas finalidades essenciais. Portanto, esse panorama constitucional nos faz crer que é inconstitucional, ou seja, o Estado não pode instituir um imposto que vise arrecadar recursos a partir dos dízimos que as igrejas arrecadam. E como é inconstitucional, o presidente já desmentiu o secretário da Receita e voltamos a tudo como sempre foi. As igrejas não vão pagar qualquer tipo de imposto que incida sobre os dízimos e as ofertas que elas arrecadam.